Estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Já tá? O Nilson entrou. Já tá, Lu. Oi, gente. Boa noite. Estamos sendo pontuais para a entrada da nossa live. Acionar o Nilson, que é nosso parceiro da live de hoje. Boa noite para quem está entrando, Didi. Oi, Nilson. Tudo bem? Olá, tudo bom? Boa noite. Boa noite. O pessoal está entrando. A gente viu que tinha um pessoal esperando conectar. Hoje que eu descobri que dá para a gente ver que as pessoas estão esperando em fila, né? Eu não sabia. Eu também não. A gente vai aprendendo junto, né? Meu Com Deus. E certeza. essa parte de tecnologia tem muito detalhe, né? Para a gente ficar aprendendo. Mas faz parte. E tem coisas bem legais, né? Que quando a gente começa a aprender, a gente não quer parar mais, né? Porque tem muitos, Não, muitos recursos, né? exatamente. Eu tinha uma resistência enorme a essa questão de aula online, de tecnologia. Estou me descobrindo assim, eu achei incrível. Como a gente quebra barreiras, né, em situações de caos. Não, sem dúvida. O Wagner deve também ter te comentado que eu também tinha muitos preconceitos, né? E Uhum. eu acho que é uma grande oportunidade, né, nesse momento que a gente está vivendo e de ultrapassar essas barreiras, né, de começar a conhecer novos, né, tecnologias, novos recursos. Senão a É gente fica, verdade. né, a gente é uma maneira hoje de se comunicar com as pessoas, né? Então tudo vai É, modificando, né? Então a gente tem que acompanhar, não pode parar, né? e eu acho que é uma forma da gente ajudar, né? Eu acho que fica uma missão maior da gente contribuir, trocar com as pessoas. E é um prazer estar te recebendo na live. Queria falar que o Wagner fala de você com muito carinho para o pessoal. Eu vou me apresentar rapidinho, mas tem um monte de Isso. gente que já está ficando meio enjoado de me ver em live. Então, pessoal, para quem está chegando e não conhece, meu nome é Luciana. Luciana Davi, eu sou psicóloga, psicopedagoga e tenho formação também em neuropsicologia. Trabalho com crianças e adolescentes e com orientação familiar, né? Trabalho muito com crianças que têm algum diagnóstico de transtorno de comportamento, de aprendizagem e quadros emocionais diversos. E sou professora também. Casada com Wagner, a gente tem o Instituto Ser e Viver, lá a gente tem atendimento clínico e também tem alguns cursos, e o Wagner faz lá o Respirar, o grande mestre do Wagner nesse nosso projeto no Renascer e Respirar, com base em tudo que ele aprendeu com você, Nilson, né, o grande mestre dele. Então, assim, tem um monte de gente que está entrando aí que já fez o processo do respirar lá com o Wagner, e o Wagner falava muito de você, então elas estão tendo a oportunidade de conhecer você, o mestre que ensinou o que ele brilhantemente faz lá com a gente sempre, né? Ah, que bom. E Nilson, eu queria que você se apresentasse, falasse do seu trabalho. Outro dia alguém escreveu na nossa página lá da Ser e Viver o que é um renascedor. E eu acho que você é melhor que eu para responder, né? Então vamos lá. Uhum. Então eu sou Nilson Bolgheroni, do Ibrari, que é um instituto que tem como base e o foco principal na técnica de respiração consciente, né, que nós damos o nome de renascimento, né? Uma técnica que utiliza, né, a respiração como meio, né, como ferramenta para que a gente possa ir em busca, né, de desbloqueios emocionais, em busca do bem-estar, né, de alívio do estresse e uma série de outros objetivos que o renascimento acaba atingindo, né? E eu fundei o Ibrari em 2011. Só que eu já vinha, né, em contato com cursos e treinamentos, basicamente em um treinamento específico, que é um treinamento de alto impacto, né, que trabalhava controle emocional, e onde a gente aplicava a técnica numa vivência.
Então, desde 2001 que eu comecei, né, nessa área. Então, basicamente, eu vi, né, e presenciei mais de 20 mil pessoas passando por esse processo de respiração, nessa vivência, e foi que eu me apaixonei pelo resultado. Caiu o sinal dele. Caiu para você Oi? também? Caiu para mim. Oi, eu tô ouvindo bem. Voltou, voltou, Oi, voltou? Tá. voltou. Então, e eu vi mais de 20 mil pessoas passando pelo processo nesta vivência, onde com resultados fantásticos, né? Então, o que me fez ir em busca de mais informações e de me aprimorar nessa técnica, que é uma técnica que vem lá, né, dos Estados Unidos, de um americano chamado Leonard Orr, que infelizmente, né, acabou falecendo o ano passado. E basicamente aí que eu comecei a me aprofundar, a montar treinamentos vivenciais e fazer atendimentos também em consultório, né? Uhum. E, e o renascimento é algo surpreendente porque, por mais que tenha, né, um método, né, um começo, meio e fim, é, ele surpreende principalmente nos resultados e durante a experiência, né, do que as pessoas vivenciam durante o processo, né? Então, com descobertas fantásticas, né, com resultados, né, de liberação, de integração, que só quem passa pelo processo, né, sabe, não dá para descrever, né? E aí É. foi quando eu comecei a formar pessoas, né, sejam treinadores, sejam terapeutas em renascimento, né, a atuar, a aplicar a técnica para que essa técnica pudesse, né, atingir um número maior de pessoas, né, pessoas serem beneficiadas com a técnica. Então, o terapeuta em renascimento, então o terapeuta que aplica a técnica do renascimento, nós damos o nome de renascedor. Né? Então, já respondendo É um a nome pergunta. lindo. É lindo, é lindo. É. E eu passei pelo processo, passei com o Wagner. Um dos meus projetos é fazer o curso que ele fez com você de formação, mas eu passei como uma treinando, e realmente para mim foi uma experiência indescritível. Eu acho que o que eu vivi ali em sessões de terapia, e eu faço terapia, e meu terapeuta sugeriu que eu fizesse na época, eu acho que eu não acessaria com facilidade e da forma como eu acessei fazendo o processo de respiração. E a sensação que eu tinha, e eu uso ainda muito, eu sou extremamente ansiosa, né? Mas eu uso muito, quando eu estou ansiosa, a respiração correta, porque dá uma sensação de bem-estar enorme, né? Eu acho que, assim, se eu pudesse, eu faria o renascimento várias vezes. Diz que pode, né? Você Claro, pode, claro. Tem que... você pode respirar e respirar direito. Para mim foi incrível, assim, uma das experiências mais magníficas que eu tive, que eu recomendo. Eu acho que é incrível. Eu acho que para a gente que é da área da psicologia, que precisa tanto acessar esse tipo de experiência para poder cuidar do outro também, a gente tem que cuidar da gente, né? E, Nilson, o que eu fico pensando é como esses processos corretos de respiração podem ajudar a gente nesse momento, né? Que os quadros emocionais de conflito, de sofrimento, começam a aparecer em maior abundância. Eles já existiam, mas eu acho que esse momento que a gente vive agora preocupa muito a gente da área da psicologia, da saúde mental, e acredito que todo mundo que trabalha com pessoas, né? Porque as pessoas estão muito mobilizadas e eu acho que a respiração pode dar um benefício enorme para todo mundo, seja qual faixa etária for, né? Queria Sem te ouvir dúvida. falando. Eu acho que, em primeiro momento, agradecer mesmo essa oportunidade e essa abertura, né, que você se deu num determinado momento e está dando agora, né, porque é muito comum de pessoas que não conhecem a técnica de terem um certo preconceito justamente por falta de informação, né? Uhum. E como eu comentei, né, ontem com você, a gente tem tido uma procura muito grande de psicólogos se abrindo a essa possibilidade, né? Por Sim. quê? Porque eu acho que
muitas questões da nossa vida. É claro que, né, tem, né, da onde veio, né, o seu início, né, muitas vezes que a gente tem que cuidar, que a gente tem que, né, trabalhar, mas além dessa questão mental, eu acho que tem tudo a ver também com o corpo, né? E é aí que eu acho que o renascimento entra, né? Então, muitas vezes a gente pode trabalhar com uma determinada pessoa e sem saber conteúdo, sem precisar saber detalhes da vida dele, dos problemas, né, ir a fundo para saber, né, aquela coisa do quem é o culpado, é a mãe ou é o pai, né, aquela coisa toda. Né? No renascimento isso não é necessário, né? Muitas vezes eu não preciso acessar e ir lá a fundo no meu trauma e vivenciar e trazer aquilo tudo de volta à tona. Muitas vezes no renascimento isso não é necessário, né? Porque a gente vai trabalhar o corpo, a gente vai trabalhar essas memórias que estão armazenadas no nosso corpo. Então a gente vai um pouquinho mais além, né? E eu acho que é um trabalho que se complementa muitas vezes com outros trabalhos, né? E um não dispensa o outro de jeito algum. É algo que pode somar, né? E eu acho fantástico quando os psicólogos têm essa abertura, né? Então, no primeiro momento, né, agradecer essa sua abertura, né? E não é por acaso, né, que a gente está conversando aqui hoje. Nós já tivemos oportunidade de conversar antes também, né? Então, por esse fato, né, do renascimento trabalhar o corpo e todas essas amarras, todas essas emoções que a gente reprime desde lá de trás, né, até mesmo na vida intrauterina, né, depois do momento do parto, infância e adolescência, né, que é um trabalho que você faz super bem, eu acho que o renascimento entra para libertar, para liberar, para deixar fluir essas emoções que muitas vezes a gente guarda no nosso corpo. E cientificamente, né, você sabe que essas memórias, essas lembranças, elas estão armazenadas no nosso corpo todo e não só no nosso cérebro, né? Então, e muitas vezes a gente armazena essas emoções reprimidas nessa região do peito. É muito comum as pessoas procurarem a gente, né, no consultório, e quando a gente pergunta, né, o que você está sentindo, elas não sabem dizer o que é, mas muitas vezes elas mostram com a mão, né, a região onde está sentindo, né, a angústia, onde está sentindo um aperto. E o renascimento entra justamente para liberar essas sensações. Então, e aí... diga. Desculpa, eu te interrompi. A minha ansiedade, tá vendo? Mas é interessante porque, assim, o que você tá falando das emoções localizadas aqui, né? E hoje, o coronavírus, a doença, né? A Covid-19 tá muito localizada nesse órgão, nessa região do corpo, né? Quer dizer, as pessoas ficam apavoradas com medo da falta de ar, de ter que entrar com respiração mecânica, de ter que ir para UTI, e é exatamente aonde se localiza do ponto de vista simbólico todas as emoções, né? Então acho que as pessoas ficam muito assim, nossa, vai me faltar ar. Eu que sou muito ansiosa, já tive um quadro de ansiedade recente, tive que tratar isso em terapia. É muito interessante como a ansiedade vai linkar direto com a sensação que a gente tem de falta de ar. E agora tem uma marcação biológica, né? Quer dizer, se eu pegar o vírus, corro um grande risco dessa região aqui não dar conta. Eu acho que isso deve mexer tanto com o emocional das pessoas, né? Porque tá tudo localizado aqui, né? Sem dúvida, né? E a sensação que isso gera, né? A falta do ar, que nada mais é do que a falta do oxigênio, né? É uma sensação de morte. É uma sensação de morte. Então, e muitas vezes é a sensação que geralmente as pessoas sentem quando estão numa crise de ansiedade, né, numa síndrome do pânico. É exatamente a mesma coisa. Então, é horrível. Eu já tive, é horrível. Imagina. É sensação de morte mesmo. E mexe muito com o nosso mundo simbólico. E muitas vezes não é a falta de ar, né? O ar está ali, mas às vezes não é o tempo certo para aquela tua troca gasosa, para que o oxigênio possa entrar no corpo, para que possa ter, né, lá na hematose, onde acontece, né, lá nos brônquios, bronquíolos, lá nos alvéolos pulmonares, onde existe essa troca gasosa,
né, que o organismo pega o oxigênio e solta o gás carbônico, que é o que acontece na nossa respiração, sem a gente perceber, em coisas de milésimos de segundos, né, e isso é automático, que isso é feito. Neste momento onde eu estou ansioso e eu mudo o meu padrão respiratório, automaticamente, como é que é uma respiração de uma pessoa ansiosa? Ela é curta, né, e rápida. Né? Então, e o momento de puxar o ar de uma pessoa mais ansiosa, ela é bem curtinha. Então, muitas vezes o ar fica preso nessa região aqui, né? E ele não tem um tempo necessário para que o ar entre pelo canal respiratório e que chegue lá no pulmão, nos alvéolos pulmonares, para fazer essa troca. Uhum. E aí é onde vem essa sensação, porque tem ar, mas o ar que tem não tem mais oxigênio, né? Então, aí o sistema respiratório, né, que é comandado pela base do cérebro, que é o bulbo, ele assume, e a pessoa não tem mais o controle, porque como ele sente que está faltando oxigênio, ele vai fazer com que a pessoa acelere ainda mais a respiração, né, para que ela possa puxar mais o ar. Só que esse puxar o ar está muito curto, né, então fica... E aí não tem ar com oxigênio para que, né, seja feita isso. Então o organismo sente falta do oxigênio, né? E a pessoa começa a perder, muitas vezes, né, a coordenação motora, o desespero é maior porque entra o pânico, que dá uma sensação que está morrendo, aí estou tendo um piripaque, eu vou morrer. E aí é uma bola de neve, né, que uma puxa a outra, e a pessoa entra num desespero tão grande que ela acelera cada vez mais e piora o estado, né? E muitas vezes a pessoa chega até a perder a visão, às vezes acaba desmaiando, né? Se chega numa falta de oxigênio ainda maior, né? Porque o desmaio nada mais é do que uma proteção que o nosso corpo tem, justamente que é para te apagar, né? E você parar nessa respiração tão ofegante e fazer com que o oxigênio chegue até o seu cérebro e você possa voltar ao normal, né? Então, muitas vezes o desmaio é super válido, né? Não é algo tão ruim assim. Mas é claro que ninguém gosta de sentir, ninguém gosta de desmaiar. Mas o nosso cérebro é muito sábio, né? E a respiração, para quem está numa ansiedade muito grande, às vezes ela não consegue sozinha sair desse padrão, quebrar esse padrão respiratório. E às vezes precisa de ajuda, às vezes precisa ter alguém ali perto. Mas isso acontece, né, normalmente no dia a dia, né, que você tem que se observar mais, né? Então, a respiração, como você falou, está totalmente ligada, né? Eu estava vendo, né, umas reportagens do Covid-19, né, do reflexo que isso dá quando o vírus chega lá nos alvéolos pulmonares. Ele é como se ele eliminasse, soltasse líquido dentro do pulmão, né? Então, por isso que quando a pessoa puxa o ar, essa troca gasosa não acontece, porque o pulmão está totalmente no líquido e não consegue fazer essa troca. Por isso que a sensação é de afogamento, né? Então, é uma coisa... Ah, tá, entendi. Ele produz uma infecção, né, e onde as células começam a soltar um líquido lá nos alvéolos pulmonares, é coisa, né, microscópica, né? E por isso essa sensação do afogamento. Nossa, que é muito ruim, né? Mas, ô Nilson, então, existe um jeito certo da gente respirar nessas situações, que não é essa respiração rápida, curtinha. Não. É uma outra forma que uma me outra ajuda forma. a me reequilibrar, né? Isso. Aí o que a gente tem que colocar e ponderar para as pessoas que estão nos assistindo é uma diferença entre um processo de renascimento, onde acontece dentro de um consultório, né, com começo, meio e fim, com um objetivo em específico, né, onde a gente vai trabalhar sensações, tá? Onde a gente faz uma respiração circular, uma respiração sem pausa, com um objetivo, né? E agora nós vamos falar de uma respiração onde nós podemos utilizar no nosso dia a dia, a partir do momento em que eu percebo e eu identifico em mim que a minha respiração, por algum motivo, está alterada. Alterada de que forma, né? Eu estou respirando muito rápido, estou respirando curto, né? Eu percebo que eu estou bastante agitado, eu percebo que os meus pensamentos estão a 1000, tá?
Então, se isso está acontecendo é porque a minha respiração também está alterada. Tá. E aí a partir do momento em que eu trago essa informação, né, para a consciência, então eu percebo, então eu tenho que parar para perceber como é que está a minha respiração. Então, a partir do momento que eu identifico isso, aí sim é o momento de eu poder alterar essa respiração. Então, se eu estou respirando mais rápido, se eu estou respirando mais forte, mais ofegante, e isso está me gerando, né, essa ansiedade, esse desespero, né, uma sensação de aperto, de angústia, né, que eu quero que as coisas se resolvam rápido, eu quero que as coisas, né, eu quero viver o amanhã, eu quero, né, já está tudo resolvido e tudo pronto, né. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso trazer, né, uma calma, eu preciso trazer um equilíbrio, uma paz, principalmente para que os meus pensamentos diminuam. Porque, geralmente, quando eu estou nessa ansiedade, eu estou trazendo um padrão emocional que eu já vivi antes, que eu já estou trazendo lá de trás, seja, né, do momento do meu parto, seja da minha infância, seja da minha adolescência, ou qualquer outro momento onde eu aprendi e tenho esse registro, né, dentro do meu sistema. Tá? Então, isso só está vindo à tona, de repente, por essa situação que a gente está vivendo, ou algo que você já vem trazendo já há algum tempo, né? Sim, sim. Então, nesse momento, é o momento em que eu tenho que quebrar esse padrão respiratório. Então, se eu estou respirando curto que eu digo eu só puxo um pouquinho o necessário, né, para me comunicar, ou para fazer algo, ou para agir, né? E é muito comum as pessoas mais ansiosas falarem muito, né? Elas se comunicam muito, elas falam muito rápido, elas gesticulam muito, né? E elas querem explicar, elas querem falar, e muitas vezes essa respiração acaba levando a isso, porque eu puxo só um pouquinho de ar, e aí eu falo, né? Essa sou eu. E aí, né, não é suficiente para oxigenar o meu corpo inteiro, né? Então, se eu estou nessa respiração curtinha, o que eu preciso fazer? Eu preciso puxar um pouquinho mais do que normalmente eu inspiro, tá? Se eu conseguir fazer isso pelo nariz, um pouquinho melhor. Por quê? Pelo nariz, o ar vai passar pelas minhas narinas, vai passar, né, pelos pelos internos, né, e pela mucosa que protege, né, todo o meu canal respiratório, e vai aquecendo o ar. Quando o ar chega no meu pulmão, ele já está mais quentinho e traz um conforto, um acalento um pouquinho maior, né? E quando eu puxo o ar pelo nariz, né, eu consigo, né, ampliar, né, e trazer, quase que instantâneo essa troca, essa quebra de padrão. Né? Nem que seja uma inspiração só, eu já consigo quebrar, e é impressionante como os pensamentos muitas vezes que se repetem, que ficam, né, martelando na cabeça, coisas que a pessoa mais agitada que quer fazer 5 coisas ao mesmo tempo, né, quando você puxa, né, um pouquinho mais prolongado, é instantâneo essa quebra, e a calma, a paz, a tranquilidade começa a vir a partir dessa primeira inspiração. Então, se você conseguir, né, fazer isso, para quem chega no extremo de um pânico, né, de uma crise um pouco mais forte, é claro que isso ela vai ter que, por alguns minutos, inspirar mais prolongado por um tempo um pouquinho maior. A Fabiane tá escrevendo que ela tá respirando já lá. Isso mesmo, Fabiane. Uma outra dica e um cuidado que tem que ter também bastante para, né, as pessoas mais ansiosas, né, que é justamente a saída do ar. Né? Então, tem que tomar alguns cuidados, que quando as pessoas vão fazer exercícios de respiração, muitas vezes elas puxam o ar, e quando vão soltar o ar, soltam o ar um pouquinho mais forte, às vezes, né, fazendo biquinho, às vezes colocando uma força na saída do ar que não é necessária e que nesse momento não é adequado. Você soltar o ar com muita força. A gente tem que imaginar que, assim, a inspiração é ação. Eu preciso fazer algo, eu preciso me esforçar para quê? Para puxar o ar.
Quando eu solto o ar, não é ação, tem que ser reação, porque o meu pulmão está cheio. Automaticamente o meu corpo vai fazer com que ele esvazie, porque eu relaxo o meu diafragma e automaticamente eu relaxando, o ar vai sair porque o meu pulmão vai diminuir de tamanho e o ar normalmente sai pelo meu nariz ou pela minha boca. Uhum. Então, quando eu puxar de uma forma mais prolongada, eu não posso fazer forçar, não, eu tenho que deixar o ar sair de uma forma mais tranquila. Mesmo que essa saída de ar seja mais tranquila e mais demorada do que a entrada, não tem problema, tá? Tá. E aí, nesse momento, muitas vezes, nessa questão da ansiedade, se perceber, né, que eu estou, muitas vezes, precisando de uma oxigenação um pouquinho maior, que eu estou, sei lá, ficando meio tonto, meus pensamentos não estão muito lógicos, né? Eu estou saindo um pouquinho, né, da realidade. Muitas vezes eu posso puxar o ar e prendo, e seguro com o meu pulmão cheio de ar. Por quê? Aí eu vou estar com o meu pulmão cheio de ar, automaticamente eu vou dar um tempo para que essa troca, que é a hematose, aconteça lá dentro do meu pulmão e o meu corpo se abasteça mais de oxigênio do que eu estava fazendo antes. Então, para a ansiedade, é possível também você puxar o ar, segura alguns segundos e aí solta o ar, tá? Não precisa ser E o bem-estar vem, né, Nilson? Imediatamente, né? vem. É algo impressionante, né? Eu tenho comentado das minhas lives que essa semana eu assisti uma live do padre Fábio de Mello É. e ele fala sobre respiração de uma forma tão linda e tão simples, porque ele passou, né, por um momento bem difícil na vida dele, Sim. com depressão, depois acabou indo, né, para ansiedade e acabou tendo muitas crises de pânico, né? E ele fala, né, assim, abertamente que o que salvou ele foi a respiração. E ele fala nada, assim, respiração nada mais é que um Rivotril natural, né? É verdade, é verdade, é verdade. É claro E que um deixa. não substitui o outro, né? Não, Mas mas que eu acho que é podem fazer uma importante, boa né? parceria, né? Os dois Sim. fazem uma boa parceria. E deixa eu te perguntar uma coisa: você acha que esse tipo de respiração que você propõe para gente e exemplifica, ela pode ser feita por uma criança, se eu ensinar para ela, por um adolescente, acredito. Mas eu trabalho com crianças hiperativas e crianças ansiosas, e às vezes eles chegam tão agitados para a sessão, a primeira coisa que eles brincam comigo, Tia Lu, vamos respirar? E eu Uhum. percebo que eles, né? Você acha que nesse momento também pode ser uma estratégia de ajuda para eles em casa, para a gente, como terapeuta, como família, também ensinar para as crianças a respirar, inspirar pelo nariz. A gente sabe que tem muitas Uhum. crianças que são respiradoras bucais, que precisam de acompanhamento, mas eu acho que a criança também pode se beneficiar disso, né? Eu acho, e assim, e com elas é muito mais fácil, porque elas aprendem mais rápido, né? É Eu claro também que vejo isso. é claro que a criança, se for, né, de uma idade, né, abaixo até de, sei lá, 3, 4 anos, 5 anos de idade, né, se você tiver um vocabulário mais específico, utilizar uma historinha, criar uma metáfora, né, e fazer como se fosse uma brincadeira mesmo, né? Eu já fiz isso com filhos de amigos e é muito legal e eles adoram, né? Porque isso traz um bem-estar tão grande e às vezes numa brincadeira você consegue aplicar numa criança, né, de idade mais baixa, né? Agora, já Sim. partindo já para acima de... Eu já fiz sessões de renascimento com crianças de 8 anos e é fantástico o resultado numa sessão para adulto que eu tenho que demorar 60 minutos respirando, com criança 30 minutos já é muito, né? E o É. resultado é fantástico. Agora, para o adolescente, né, eu acho que assim, a juventude hoje eles captam tão mais rápido, né, eles são tão inteligentes, eles têm uma mente tão aberta. Se você mostra para eles a importância, né, todo o significado dessa respiração e os benefícios que isso gera, bem científico mesmo, Uhum. eles amam, né, entender o porquê dessa respiração, o porquê que eles têm que mudar, né? Então, eu acho que é uma ferramenta que
traz muito resultado. E para crianças e adolescentes, isso é muito mais rápido. E eu acho que não precisa esperar essas crianças, esses adolescentes chegarem no momento, né, que realmente estão precisando, né, seja numa ansiedade maior ou não, né? Eu acho que isso pode ser preventivo, né? A mãe, o pai pode fazer isso em casa, né, e não esperar chegar nesse ponto, né? Sim. Porque eles estão com uma carga de informação tão grande, né, seja através de internet, de celular, de computador, e muitas vezes eles não estão tendo o tempo de parar, né? São muitas coisas que eles têm que fazer ao mesmo tempo. E agora, principalmente, nesse momento né, que a gente está vivendo, que eles estão, né, tendo que realmente parar e não podem sair, não podem fazer muitas coisas, muitas vezes a ansiedade vai estar vindo à tona aí, né? Tudo que eles foram guardando, né? Eu falo assim, tudo que foram jogando debaixo ali do tapete, né, durante todos esses anos, esse é o momento que as pessoas estão tendo para levantar o tapete e olhar a sujeira de baixo. E muitas vezes a criança, o adolescente não está preparado para enxergar isso, né? A gente não foi educado para isso, né? Para se observar mais, para se entender mais, né? E eu acho, né, perfeito esse momento em que a gente está tendo essa possibilidade. Então, sim, sem sombra de dúvida, se, né, o seu filho, você está percebendo que ele está ficando cada vez mais agitado, né, que não para quieto e quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, não termina as coisas, né, começa uma coisa, vai fazer a outra, né, para e observa a respiração, né, do seu filho, da sua filha, para ver como ela está. Porque pode ter certeza que a respiração está alterada. E não só a ansiedade, né, Lu? Eu acho que a gente também tem os casos, né, mais depressivos, de crianças que estão se jogando nas camas, né, e não saindo do quarto, né, presos. Alterações de sono, né? Insônia, tô com alguns pacientes com insônia ou dormindo demais, acordando cansados, né? Então, a respiração, nesse caso, né, de pessoas que estão com uma energia mais baixa, que estão entrando num processo mais depressivo, né, aí a respiração, ela também é uma respiração mais prolongada, porém é uma respiração um pouquinho só mais rápida. Ela não pode ser tão lenta, né? Ela tem que trazer energia, ela tem que trazer movimento para essa pessoa que está ali caída. Muitas vezes a pessoa, né, em contato com a emoção, né, da tristeza, ela está respirando bem curtinho, mas ela é bem pouco, né? A quantidade de ar que ela puxa, às vezes pode até ser prolongado, mas é uma quantidade mínima, muitas vezes só para sobreviver, né? E aí a quantidade de oxigênio no meu corpo começa a diminuir, né? As células começam a morrer, a ativação do meu cérebro diminui, né? Todo o meu sistema, né, cognitivo começa, né, a não funcionar corretamente, né? No momento lá das sinapses, os neurônios tudo morrendo, né? Não acontecendo essas ligações neurológicas, né? Então, nesse momento, a gente precisa se abastecer dessa energia, dessa força, que o que a gente tem que ver também, né, que muitas pessoas, né, talvez não tenham esse conhecimento, que o que nos dá energia não é só o alimento que a gente come, não é só a água que a gente bebe, né? Então, existe a respiração celular, onde essa troca, né, onde o nosso organismo produz energia, produz água, produz, né, calorias através da respiração. Então, a gente precisa disso para viver, e não só o oxigênio, né? E é interessante você falando, porque assim, na medida em que a gente não respira corretamente, o nosso cognitivo fica muito prejudicado. Né? Então, assim, uma coisa que na clínica a gente insiste muito. Eu preciso de um padrão correto de respiração, eu preciso prestar atenção na minha respiração, o terapeuta precisa prestar atenção na respiração daquele que está ali à frente. E uma coisa que eu acho muito interessante é que, assim, melhorei a qualidade da respiração, melhoro emocionalmente, cognitivamente, porque é uma fase em que as pessoas estão muito pressionadas do ponto de vista do trabalho home office, a questão da atenção, de não esquecer projetos, de usar
vontade e criatividade para esse novo momento, e aí eu preciso estar emocionalmente em equilíbrio e com as funções cognitivas preparadas. E eu acho que tem uma sacada importante nossa na clínica, que é ajudar os pacientes a aprenderem a respirar direito. E às vezes, e eu sinto que a gente pode ser modelo, né? Porque com os pequenos, eu vejo muito eles olhando o meu peitoral para ver assim, como é que você está respirando? Você fechou a boca? Você deu uma puxada de ar mais longa? E eu já vi, eu já fiz esses treinamentos, né? Como o que você citou no início. O tempo todo eles estão fazendo a gente respirar corretamente para acessar a emoção, mas também para voltar para o equilíbrio, e muitas vezes eles até põem a mão no peitoral, né? O Wagner faz isso no respirar, porque na medida em que a gente faz esse encadeamento correto, o outro acaba espelhando. É lógico que no atendimento online eu não vou conseguir essa questão do toque, mas tem a questão da espelhagem do contato, a forma como o terapeuta está falando, está comunicando para o paciente como é o padrão de respiração dele. Quando eu estou falando muito assim, o paciente começa a fazer assim também, os dois começam a respirar de maneira errada, né? Sem Então, acho dúvida. que a gente é um grande modelo de referência para eles no geral, né? Se eu estou respirando correto, eu falo melhor no atendimento. O meu paciente, até inconscientemente, essas comunicações ocorrem, né, Nilson? Sim, aí a gente pode entrar um pouquinho mais, né, nas técnicas, principalmente da própria PNL, né, da programação neurolinguística, que fala bastante sobre o rapport, né, que é a sintonia, a sinergia com o outro. E a gente sabe que a técnica de rapport respiratório é uma técnica que em segundos eu consigo me conectar com o outro, né, e levar ele para onde eu quero. Então, não só para nós terapeutas, mas também, né, para os pais que estão em casa, percebendo que os seus filhos também estão nesse processo, numa respiração, né, mais rápida, mais ofegante ou curta, ou às vezes até respirações onde existe um certo, né, quando ela trava, tem pessoas que travam a respiração e simplesmente param de respirar do nada. Elas puxam, né, e aí começa a pensar em algumas coisas, ou vão fazer algum trabalho. E aí elas só percebem quando o organismo diz assim, opa, tá faltando oxigênio, respira aí. Ela, né? Aí vem aquele puxar de ar, né? Muito instantâneo, uma coisa rápida, né? Que é quase que tipo, respira aí, senão você vai morrer, né? Então, a gente observando a respiração, né, do outro, como ela está, né, se a gente falar um pouquinho dessa técnica de espelhamento, né, de você espelhar como a pessoa está respirando, você consegue conduzir ela para uma respiração um pouco mais profunda, um pouco, né, mais circular, sem muita pausa, e você consegue ajudar o outro, né? Mas aí é algo que tem que praticar, né? É uma técnica que é bem legal, né? Para depois a gente deixar para em um outro momento explicar e ensinar como é que faz, né? Porque é uma ferramenta que fantástica. Hoje eu atendi uma pessoa, né, e que veio me pedir, né, ajuda, e nesses momentos, né, que a gente não pode ter contato físico, realmente fica difícil, né? Mas eu falei, não, vou abrir uma exceção com todos os cuidados, né, que a gente tem que ter hoje, e simplesmente não tinha movimento nenhum no peito, né? Então, uma pessoa que estava num estado de depressão fortíssimo, totalmente travado, então não tinha movimento nenhum e a respiração quase que zerada, né? Era como se a respiração que essa pessoa estava, né, tendo ali naquele momento era só para sobreviver. Então, a partir do momento em que a gente altera esse padrão respiratório, né, ela saiu, né, daqui do consultório hoje, né, com uma outra energia, com uma outra força, com outro astral, e muitas vezes aquilo que comentei, sem precisar da gente, né, falar sobre conteúdo, só falar sobre os problemas do passado, ir em busca dos culpados, né, da primeira vez onde tudo aconteceu. E o legal do renascimento é justamente isso, né, da gente poder utilizar essa técnica no nosso dia a dia, né, da respiração consciente. E isso eu acho que é um tipo de respiração que a gente pode fazer a qualquer momento, né?
Não para a técnica do Não. renascimento, que existe todo um setting, mas para um padrão de respiração como o que você propõe, puxando o ar, sem pressa, né? Sem aquele desespero. Eu posso fazer isso andando, sentado, Sim, deitado antes do sono. Eu sinto, para mim, eu faço bastante, ajuda muito, né? sim, lavando Ajuda. louça, limpando casa. Exatamente, exatamente. E eu acho que é uma forma da gente prestar atenção na gente, né? Sim, O corpo fala muito do que a gente sente, tem as nossas memórias afetivas, as nossas memórias, como você falou, desde do ventre, né? E tem algumas memórias que estão no nosso inconsciente que não são possíveis de linguagem, porque são não. intrauterinas, porque são dos primeiros meses de vida, né? Que estão ligadas a muitas vezes momentos simbólicos que a gente não vai conseguir chegar pela verbalização, mas a gente É, consegue chegar pela respiração. E nesse quadro atual que a gente está, tem muita oscilação, né? Muitos altos e baixos que a gente vê nas pessoas, e tem hora que a gente não vai conseguir nomear e o tempo todo culpar o não, bendito do vírus, né? não, não. Tem hora que você vai falar, eu não sei o que eu estou sentindo, eu não quero nomear, eu preciso me tranquilizar, eu preciso encontrar um estado de relaxamento, porque os dias são difíceis. Para e respira, né? Fecha o olho, respira ouvindo uma música legal. Eu acho que são âncoras, né? Falando em PNL, são Aham. âncoras super positivas para a gente dar conta disso, porque em algum momento vai passar, mas o aqui e agora a gente sabe que não está sendo fácil. E eu acho que quando a gente pensa nas crianças, nos adolescentes, se os pais exercitam essa respiração saudável, benéfica para o emocional deles, a criança inconscientemente vai espelhar também. Porque assim como a criança e o adolescente estão espelhando as angústias dos pais, porque estão vendo os pais sob pressão, com uma preocupação imensa, se elas veem os pais mais tranquilos, dormindo melhor, falando mais pausadamente, sem liberar tanto cortisol, que é super prejudicial para a Uhum. saúde física de todos nós, a criança espelha, porque eu vejo nos atendimentos como eles chegam me contando aquilo que eles estão observando, de bom e de ruim que está acontecendo dentro da casa deles. E eles nos dão o caminho, né? Hoje eu atendi um adolescente agora no final do dia, foi muito interessante. A gente fez atividade e eu brincando com ele, a gente falando desse momento. No final da sessão, eu ia me despedir, ele falou assim: Lu, pera um pouquinho. Deixa eu te mostrar o pôr do sol aqui da minha casa. Aí ele virou a câmera. Eu falei, ó, então eu vou te mostrar o pôr do sol da minha. E eu fui para a janela da área de serviço. E ele, olha como é, né? Tudo se encaixa. Ele virou e falou assim: então agora a gente só vai olhar para o céu e respirar. Faz de conta que a gente está junto, né? Olha só que lindo. Ele me terapeutizou. E olha que legal, um menino de 14 anos, né? Dizendo, ó, presta atenção na natureza, a nossa Que show. despedida vai ser olhando o final do dia. E ele falou, a gente só vai respirar e olhar, né? E eu acho que isso é lindo, ó. Ele me ensina mais do que eu a ele. Então, acho que é um benefício. Os pais cuidando dessa respiração e do estado emocional, isso vai se refletir em todo mundo, Sim, né? eu acho que você pode até falar mais que eu sobre isso, né? Que muitas vezes, né, o que os filhos estão vivenciando, né, é o reflexo do que o pai e a mãe tá vivendo naquele É, momento, né? é, E por mais que às vezes não é falada, não é discutido na frente dos filhos, mas eles percebem, eles sentem, né? E estão atentos a tudo. E essa ligação, né, entre os pais e os filhos vem lá de trás, não tem como, né, o filho não perceber que algo não está bem, que algo não está legal. E a gente tem que lembrar também que essas memórias, muitas vezes, que a gente acaba resgatando e nesses momentos estão vindo à tona, né, como você falou, né, não vem com uma linguagem, mas muitas vezes vem com uma linguagem mais corporal, vem através sim, da sinestesia, né, que nós sim. não estamos acostumados a observar, a sentir, a perceber. Né? Eu acho que, Não, né, desde criança lá, né, o bebê dá um chorinho, dá um gritinho, já enfia, né, a chupeta na boca, né, é isso já mesmo. pega o chocalho para, né, para disfarçar, para tirar o foco, né? É, E aí, a partir daí, todas as vezes que a gente sente algo que não está legal, né, eu vou meio que me programando a olhar externamente, ou a desviar, ou a fugir,
né? Então aí eu tenho que ir jogar, né? Pegar o meu, sei lá, o meu jogo para jogar, ou eu vou assistir uma série, ou eu vou entrar no meu WhatsApp para falar com as pessoas, né? E aí eu ouvia muito essa coisa, para me distrair. Não, né? Muitas vezes Uhum. isso é uma fuga que é para fugir daquilo que está sentindo, né? E não dar essa Exatamente. possibilidade. E a gente sabe, né, toda na questão sistêmica, que quanto mais eu tento fugir, quanto mais eu tento me afastar e a negar aquilo que eu estou sentindo, mais conectado eu fico com aquilo, né? Sim. E a respiração, ela entra justamente para quê? Para acolher aquilo que eu estou sentindo, né? Porque é algo que eu não posso jogar fora, não é algo que, isso não presta para mim e eu tenho que me libertar disso. Não, é algo que eu tenho que acolher, trazer para dentro de mim, né? E permitir que isso flua, né? E eu consiga integrar tudo isso, me sentir bem com uma sensação que até então não era legal. E a partir daí, Exatamente. através da respiração, eu consigo trabalhar isso. Então, eu acho que a respiração é uma metáfora tão legal nesse momento que a gente está vivendo, né? Dessa coisa de eu puxo o ar, eu inspiro, eu trago a vida para dentro de mim e eu permito que ela se acomode, eu permito que o meu organismo se abasteça do que ele está precisando. Só que logo em seguida, eu preciso treinar o quê? Né, a me libertar, a permitir com que essa respiração que foi útil para mim nesse momento possa ir embora e eu não ter apego, eu desapegar para que essa expiração, para essa saída do ar, possa limpar o meu organismo. Né? Porque Uhum. a saída do ar, o expirar, né, a quantidade de gás carbônico, né, do CO2 que sai pelo ar, né, da minha boca, é uma limpeza gigante do meu organismo. Então eu preciso Sim. que soltar, né, e me abastecer e permitir com que isso entre no meu corpo, eu integre isso, né, aceite tudo aquilo que eu estou sentindo e ao mesmo tempo permitir que isso saia e vá embora. Né? É o ciclo, né? E é lindo porque, assim, quando você fala que eu inspiro o oxigênio e quando eu libero o gás carbônico, é a natureza que transforma esse gás em oxigênio de novo e volta para mim. E a gente vive esse movimento pendular. E, assim, o respirar está desde o momento que a gente sai da barriga da mãe, né? O primeiro Uhum. movimento que a gente tem que fazer para fora, né, é respirar. Né? E isso eu acho que esse movimento pendular, né, do dentro e fora que se mistura, né, que transforma, eu acho que é fundamental. E quando a gente conecta com isso, a gente aprende a lidar melhor com aquilo que está internalizado. Né? E quando eu me conecto com isso, né, e trago à tona essa primeira respiração, no momento que deveria ser tão lindo, né, tão perfeito, que é o momento do nascimento, né, muitas vezes a gente vivenciando hoje, né, em partos como cesarianas, né, Sim, chegando a uma porcentagem absurda, às vezes quase 60%, 70% dos partos hoje no Brasil sendo cesáreas, onde esse momento da primeira inspiração é totalmente traumático, né? Então, exatamente. qual o significado que eu dei para a minha vida no momento em que eu tive que tomar, né, a minha primeira atitude, o meu primeiro movimento para manter a vida, né? E para continuar Foi de vivendo. susto, né? Foi de susto. Eu nasci de parto normal, então essa experiência para mim é incrível, né? Não pude, minha filha nasceu de parto cesariana, mas com certeza na memória dela tem uma situação registrada de invasão enorme, porque o bebê tá ali no quentinho, vem alguém e puxa. E para mim sempre respirar e quando eu fiz o renascimento isso foi fantástico porque eu me vi atuando, né? Uma coisa que até um autor que eu amo de paixão, que o Winnicott dizia que essa dupla mãe e filho, quando o parto natural é possível de acontecer, que a gente sabe que em alguns momentos ele não é possível e também não é Claro, culpa lógico. da mãe, de ninguém e tal, Uhum. é incrível porque é uma conexão que o bebê vai levar pro resto da vida, né? Em termos de formação de personalidade, de potencial para lidar com situações de desafio. Então uma coisa é a gente não dar essa oportunidade para o bebê por uma intercorrência real, outra coisa é por uma questão
de ideologias, de ideias que não são corretas, porque é fantástico. Eu acho, todas as vezes que eu respirei e fui resgatar a minha experiência de bebê ali, saindo da barriga da mãe, respirando por mim, foi incrível. Não tem como dizer, é só vivendo, E se a né? gente for avaliar hoje, né, essa geração, né, que nasceram com cesáreas, a gente vai perceber um padrão respiratório onde não existe muita ação, né? Uhum, O cesariano ele não teve que agir, ele não teve que fazer nada para nascer, fizeram por ele. Então, sim. muitas vezes as crianças, os adolescentes com esse padrão não inspiram, eles esperam que o outro respire por eles, né? Uhum. É algo muito frequente, né, em crianças e adolescentes que nasceram num parto cesariano. Então, isso influencia, né, nas atitudes, da maneira como eles agem, nos comportamentos, né, e vai influenciar na respiração que eles têm. Então, por isso que Vai. muitas vezes eles têm preguiça para tudo, né? Eles não buscam, não têm essa ação de querer viver, de querer, né? Porque fizeram por eles não precisaram fazer nada para nascer. Então, É. então a gente brinca que assim, o cesariano espera que alguém respire por eles, né? E quando respira é para sobreviver, não é para viver, né? É, Isso tem uma marcação emocional fortíssima. E eu acho que quando a gente faz esse exercício de mudar esse hardware que fica, eu sim. acho que é incrível porque a pessoa passa a se perceber mais. Então, assim, o meu padrão até então era esse: respirar para sobreviver. Agora eu quero respirar porque eu preciso me perceber, eu preciso dar uma qualidade de vida melhor para o meu emocional e para o meu cérebro. E inevitavelmente você vai entrar em contato com um eu que é muito mais fortalecido, né? E é simples, né? Porque não tem. O que eu sempre digo, Lu, é assim, a partir do momento em que eu consigo trazer consciência e só o fato de eu observar a minha respiração, automaticamente eu já estou alterando. É verdade. Então, se a gente tiver essa sacada, né, ou de repente umas dicas, né, de colocar bilhetinhos espalhados pela casa, né, ou se você tiver com alguém e né, vamos brincar, vamos cuidar um da respiração do outro, né, e a gente, né, Sim. de repente fazer 5, 10 minutinhos de respiração, né, circular, mais prolongada, mais calma, mais tranquila, né, seja com a criança, seja com o adolescente, né, o adolescente muitas vezes, né, ele né, às vezes se recusa um pouco, tal, né, acha que é apagação de mico, aquela coisa toda, né? Mas se você explica e mostra, né, os objetivos, o para que serve, eles são muito inteligentes, eles vão querer se aproveitar dessa ferramenta que traz resultados assim tão rápidos, né? E pode ajudar muito eles nesse momento. Então, sem E você sombra. sabe, e é muito interessante como a gente tem um olhar para o adolescente que quem está com eles não é real o que o senso comum fala sobre eles. Uhum. A minha filha sabe, até por ser filha do Wagner, ela aprendeu a respirar e ela sabe como fazer o manejo disso. Quantas vezes na escola ela ajudou amigos com quadro de ansiedade, dizendo assim: ó, a gente vai respirar junto, deixa eu te falar como é que a gente vai fazer aqui. Ela não perguntou o que desencadeou a ansiedade, se eles tinham brigado com o pai, com a mãe, se ido mal na prova. Ela é a referência, né? Que Então, assim, tem bom. alguém ansioso e ela saca as amigas, quem está em volta, olhando como esses colegas estão respirando, Que né? Então, legal. assim, virou referência, quer dizer, ela aprendeu para ela e ela conseguiu socializar isso e hoje alguns amigos sabem que quando está respirando de determinadas formas não está legal, né? Como eles se olham, como eles se encantam com essas questões que vão Sim, além do concreto, né? Que sim. mostram. E aí é lógico que a gente sabe, né, que de repente existe uma causa ali, existe algo que, né, precisa ser cuidado, precisa ser trabalhado, né, como você Sim, disse, né, é sim, um problema em casa, uma separação dos pais, brigas internas, né, problemas na escola, de rejeição, de exclusão. A gente sabe que tem um porquê, né, da criança, do adolescente sim. estar dessa forma, né, mas a respiração ela vai entrar aí justamente, né, para que essa criança, esse adolescente possa lidar com isso de uma forma um pouquinho mais fácil, sem tanto sofrimento, sem tanta dor, né, porque as sensações que isso gera é muito grande, e são sensações, são, né, são registros que vêm à tona
principalmente nos momentos que eles mais precisam. Então, se eles tiverem consciência, e alguém, né, com igual a sua filha, que cuida, que mostra, né, é muito linda, né, da pessoa, né, conseguir ajudar o outro. E os pais que estão nos assistindo, se conseguirem também passarem por isso, façam primeiro em você, né, sinta esse resultado primeiro em você, para depois poder ensinar e cuidar dos seus filhos. Porque não adianta você querer cuidar do seu filho se você não estiver bem. Eles vão sentir, eles percebem, né? Então, eu acho que é algo que precisa ser trabalhado. É a mesma coisa que eu falo, né, às vezes, né, nas formações de terapeutas, a gente também tem que se cuidar, né? A gente atende, né, pessoas diariamente e a gente também tem que ficar bem, né? E com os pais não é diferente. Os pais precisam estar falando a mesma língua. E se isso não está acontecendo, a criança percebe. Então, pratique em casa, pratique no seu dia a dia, onde você estiver, seja no momento em que você vai dormir, né, ou lavando louça, ou arrumando a casa, né, pratique essa respiração, né, sempre puxando o ar e permitindo que o ar saia. Né? Se em momentos você pode até emendar uma inspiração, né, e expiração na outra sem muitas pausas, né, para que você possa realmente trazer uma quantidade de oxigênio maior para o seu corpo, né, e sentir a vida, né, sentir essa energia que muitas vezes está fazendo falta nesse momento, né, e a gente não percebe por um padrão respiratório que é algo muitas vezes inconsciente. E né, o nosso sistema é tão perfeito, é tão inteligente, que o sistema respiratório é algo que eu posso mudar em mim. Eu posso administrar outros sistemas, eu não tenho como, né? Exatamente. Nilson, você acredita que faltam 4 minutos para acabar? Parece que a gente acabou de começar. Não parece? Eu acho que eu ficaria aqui mais umas 2, 3 horas conversando com você. É muito bom, né? Mas é bom a gente trocar, né? Acho que sim, todo mundo, a gente aprende junto, né? Missão desse momento é trocar com o próximo, com quem está a fim de aprender junto, sim, né? Os pais aí que estão nos assistindo, de repente, se tiverem dúvidas, perguntas, escreve aí que depois a gente responde. Isso. Né? Ou online, ou através de mensagens, ou se não, numa próxima live a gente marca e a gente volta a bater esse papo tão gostoso, né, Lu? Foi legal ver o pessoal já falando que estava lá treinando, respirando. Eu tenho certeza que quem assistiu a live hoje, principalmente a hora que for deitar, falar, peraí, deixa eu respirar direito, deixa eu buscar uma qualidade de sono, né? Sim, porque o estresse acaba gerando, né, insônia, e aí isso vai desencadeando outras coisas, problemas físicos, né, somatizando muitos problemas, e, né, e a respiração está aí para ajudar. É verdade. Olha, eu queria te agradecer 1000 vezes. Você sabe da gratidão que a gente tem pelo teu trabalho. O Wagner, vem dar um oi para ele, Wagner. Tá aqui. Não fica sumido, não. Tá te ouvindo aqui, emocionado. 1000 vezes. Obrigada, adorei bastante. E tamo junto. Daqui a um tempo a gente pensa numa live de novo. Isso, vamos sim. Vamos sim, porque a gente não tem previsão de tempo, né? Vamos ver a quanto isso vai. Exatamente. E você tem uma página no Instagram do Ibrari, não tem, Nilson? Tem, Ibrari Instituto. Gente, sigam, ele é incrível, as pessoas se apaixonam pelo trabalho, viu? Obrigado, querido, fica com Deus. Beijo. Até. Beijo, se cuidem, gente. Tchau, Nilson, tchau. Tchau.